Oi, pessoal, meu nome é Manuel Negromonte. Este é o episódio 106 do nosso Instacast Abananados. E para inaugurar e abrir esse ano maravilhoso 2025, trouxemos hoje aqui um fotógrafo que é influencer, enfim, ele é tudo e mais um pouco. Com vocês, o William. Seja bem-vindo, William, ao Abananados. Ai, amigo, muito obrigado. Eu fico muito feliz de você ter me feito esse convite e ter aberto esse espaço para mim, mostrar um pouquinho mais da minha vida, de saber mais ou menos como é o mundo fotográfico, que ainda assim é um mundo muito solo. Quem não Sim. é fotógrafo não busca conhecer e entender um pouquinho da nossa profissão. Eu tô muito feliz de ter recebido esse convite hoje por vocês. Nós que agradecemos, inclusive, quem nunca precisou registrar um momento, né? Então a fotografia está aí desde sempre. William, eu vi que sua vida ela é um pouco complexa com muitas mudanças, né? Mas antes da gente falar do lado de trás, eu queria que você se apresentasse em poucas palavras, né? Como que você se vê hoje? Como é que você se sente estando em Solânia? Como é que está a sua vida no mundo da fotografia? Mas explicasse um pouquinho quem é o William. Ah, então, hoje em dia é sempre muito difícil a gente falar de si próprio, né? Sim. Até porque quando a gente trabalha assim com outras pessoas, a gente gosta de sempre ver e registrar outras pessoas e falar de si é um pouquinho difícil. Mas eu me vejo hoje metade realizado, tenho muita coisa ainda para realizar. Eu comecei com 14 anos, então desde muito pequeno, eu não sabia que eu queria ser fotógrafo, mas eu sabia que eu queria ser alguma coisa e que eu tinha muito a que se explorar e abranger aí mundo afora, quem sabe. Mas eu hoje em dia me sinto muito realizado. Trabalhar com fotografia é um presente. A fotografia me escolheu, eu não escolhi a fotografia. Eu não queria ser fotógrafo, eu não sabia que eu queria ser fotógrafo desde pequeno, como muitas outras pessoas já têm esse sonho desde de pequeno. Mas hoje eu me sinto realizado, sou muito feliz com a minha profissão e eu acredito que eu consigo mostrar para os meus clientes e para os meus seguidores também um pouquinho de mim sem máscara, que é o que realmente eu busco todos os dias. Coisa boa. E será que você lembra quando foi o seu primeiro contato com a fotografia, com exceção do momento em que se profissionalizou? Então, meu primeiro contato com a fotografia, na verdade, ela não foi um primeiro contato em específico. Eu não contei um pouquinho ainda de como, mais ou menos como eu comecei, mas eu já queria quando eu comecei a trabalhar como fotógrafo. Não era hobby, não era uma coisa que eu saía aí fotografando paisagens e Uhum. pessoas aleatórias. Eu já queria mesmo trabalhar para poder crescer na vida de alguma forma e como a fotografia me escolheu e eu acolhi esse trabalho para mim, o meu primeiro contato foi realmente com clientes. Apesar de antes já ter praticado assim por celular, um pouco mais amador, assim como todos os fotógrafos acredito que começam, mas quando eu peguei na minha câmera já foi mesmo para trabalhar. Mas o primeiro contato foi com o celular, então. O meu primeiro contato com a fotografia foi com o celular. Lembra qual foi o celular? Ah, eu acho que na época era um J2 Prime, alguma coisa assim do tipo. Sofria muito para tirar foto. Na verdade, eu não sofria muito não, porque assim, eu já tinha mais ou menos uma experiência, porque antes de comprar, realmente decidir que queria ser fotógrafo, eu estudei muito um ano para poder saber se era realmente aquilo que eu queria para mim, porque como eu te disse, eu tinha 14 anos, então eu não sabia o que eu queria ser ainda. Eu estava em busca de profissões. Eu acho que os 14 e os 15 anos é mais ou menos para você se decidir o que você quer ser da sua vida. E aí quando eu decidi que queria ser fotógrafo e coloquei na cabeça e não tirei mais essa ideia da minha mente, o meu primeiro contato assim mais ou menos foi realmente com um celular fotografando a minha irmãzinha. Eita. E essa sua irmãzinha provavelmente lhe acompanhou nessa transição de São Paulo para Pernambuco. Não, na verdade eu nasci em São Paulo e fui Hum. criado no Pernambuco. E aí quando a minha mãe engravidou, minha mãe sempre morou em São Paulo, ela sempre correu muito atrás dos objetivos dela na cidade grande. E eu sempre fui criado pela minha avó. E aí, distante da minha mãe, inclusive, que é quem trabalha comigo hoje. E aí, minha mãe engravidou, era uma gravidez de risco. A minha irmã veio antes do tempo, minha mãe teve Hum. uma pré-eclâmpsia, e aí teve algumas complicações, depressão pós-parto, tudo isso. E aí, eu tive que vir do Pernambuco à força mesmo, que eu não queria vir morar em Solânia, né? Porque um menino de 14 anos, sem conhecer ninguém, sem ter amizade com ninguém, só ter apenas a mãe e o padrasto aqui na cidade. Aí eu vim realmente para ajudar a minha mãe a cuidar da minha irmãzinha. Então, assim, não era uma coisa que eu queria vir morar aqui. Ela não teve esse contato de São Paulo. A minha irmãzinha mais nova, não. Ah, ela já nasceu em Ela já nasceu Solânia. aqui e eu vim para ajudar a cuidar dela. E qual foi a cidade lá em Pernambuco? Tabira, Pernambuco.
Bem no Pajeú, quente que só a moléstia. Imagina. Imagino mesmo. E essa vinda. Então, lá em Pernambuco você já fazia alguma coisa com fotografia, então? Não. Não? Não. Tudo foi aqui? Tudo foi aqui. Tudo foi aqui mesmo. Porque quando a minha irmãzinha nasceu, eu ajudei a minha mãe durante o período de 1 ano. E aí, quando a minha irmãzinha estava perto de completar 1 aninho, foi que eu decidi começar a ser fotógrafo. Porque eu tive uma primeira experiência trabalhando em uma pizzaria, porque era de família, e a minha mãe queria muito que eu começasse a ter esse primeiro contato com um emprego lá, porque era muito confortável para mim na época. E aí não era uma coisa que eu me sentia bem realizado, eu não gostava de trabalhar lá, apesar de gostar muito de cozinhar, mas não era o ramo que eu queria para mim, desde pequeno eu já sabia disso. Peguei uma alergia na mão, ficou tipo assim, na carne viva minha mão. Alergia Por causa a quê? de água sanitária, Ah. desinfetantes, detergentes. Como era o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, foi um contato assim muito cruel, muito difícil. E eu já tinha pra mim que eu não queria estar ali. E aí foi quando eu pedi em oração pra Deus, pra poder me dar uma luz do que eu fosse na minha vida e pra mim conseguir conquistar novos caminhos e novas ideias e me tirasse daquela zona que não era muito confortável e que me machucava bastante. E aí, na hora que eu terminei a minha oração, eu fui abrir o Instagram e apareceu uma foto de um bebezinho recém-nascido. Inclusive, deixo aqui o meu prestígio para todos os fotógrafos de parto, porque é uma profissão muito marcante, que toca mesmo na alma. Então, a partir do nascimento daquele bebê que o fotógrafo registrou, eu vi aquela foto e disse, caramba, olha que profissão diferente, profissão realmente me tocou pelo fato também da minha irmãzinha, eu estar cuidando dela. E aí eu disse, não, vou estudar fotografia para ver se eu realmente me identifico com essa área, porque eu sempre gostei de tudo que envolva arte, tudo que envolvesse arte eu já gostava. E aí foi quando eu decidi estudar fotografia e estudei 1 ano para poder ingressar na profissão e sair do trabalho que eu não gostava. E aí veio todo esse movimento em relação ao campo profissional, mas eu vi que você colocou claro lá no seu portfólio que você ama ensaios criativos e diferentes. Sim. O que seria um ensaio diferente para você? O ensaio diferente é aquilo que tudo que não é tradicional para a família brasileira. Por exemplo, é você pegar uma renda e colocar na cabeça de uma modelo e dali você tirar um fundo de luz diferente. É você ir para frente de um circo com palhaços e mostrar a realidade deles, que é cruel por trás dos bastidores, mas que pela câmera a gente tem o poder de mostrar que é tudo muito bonito, perfeito e belo. É você pegar uma causa como o câncer, como o Dia das Mães, como uma pessoa portadora de qualquer outra situação difícil na sua vida e trazer o melhor dela para a fotografia. A gente tem muitos projetos, eu já trabalhei muito com os projetos em si, todos eles abordam coisas diferentes. Então, os ensaios criativos para mim é você pegar o cabelo afro e transformar em um vaso de flores com muitas flores naturais e o desafio de construir aquilo ali como arte. Então, eu tenho na minha cabeça os ensaios criativos como tudo aquilo que não é tradicional e que as pessoas até mesmo não gostam muito. Os ensaios criativos hoje em dia são muito julgados porque não vende, não é uma fotografia que vende e que os clientes não têm interesse de comprar, mas que eles amam e admiram e gostam e seu trabalho só cresce se você inventar. E para você inventar, você tem que ser criativo. E estando na Paraíba, porque aí são duas culturas, apesar de serem estados próximos, Pernambuco e Paraíba, mas a cultura é diferente, muito diferente. Muito diferente. Né? Então, esse jogo cultural, essa mudança cultural, essa raiz cultural, ela modifica ou faz com que você traz algum traço, alguma coisa que você viu em Pernambuco que você traz para a fotografia, ou alguma coisa que você viu na Paraíba e que você traz também para sua fotografia? Eu acredito, amigo, que tudo, basicamente, porque assim, como eu tive uma trajetória, metade da minha vida lá e a metade daqui, eu sou, como eu coloquei na descrição do meu portfólio, eu sou filho adotivo de Solânia, Sim. Então eu saio do Pajeú, que é uma cidade muito quente, e venho para uma cidade muito fria, e isso afeta até mesmo na coloração das minhas fotos na hora da edição, porque muitas das vezes, às vezes eu quero transmitir uma imagem mais quente, então eu vou e coloco uma foto criativa, porque eu tenho um poder de liberdade para criar e fazer o que eu quiser nas fotos criativas, os clientes nem tanto, mas nas criativas sim. Então eu me inspiro mais no Pernambuco nas fotos mais quentes e me inspiro mais nas fotos com pegadas da Paraíba, aqui onde moramos, onde estamos, que é mais frio, com uma pegada mais fria, neblinada, e lá mais quente, com terra, areia, barro, tudo muito mais artístico. E aí tudo isso influencia muito na minha parte criativa, nas edições e na execução também dos ensaios.
E também tem muito, Pernambuco tem muito colorido, né? Sim, muito A própria colorido. bandeira, o Sim, frevo, o eu amo vermelho. maracatu, né? Então, tem vários. A Paraíba também, mas essa questão do carnaval, o artístico do carnaval de Pernambuco, ele é muito múltiplo, né? Se a gente tem Lá é muito mais intenso. muito mais. Aqui é mais o São São João, João, né? isso mesmo. Apesar de, gente, pelo amor de Deus, Caruaru, olha. Não tá decepcionando, não, Não, cara. não tá. Pelo amor de Deus, sem brigas. E assim, qual é o estilo de fotografia que você ama fazer? São os ensaios criativos, que as pessoas realmente olham e digam, não acredito que de um vaso de plantas ele conseguiu transformar nesta obra. Eu não acredito que com um ramo de flores ele conseguiu transformar neste ensaio em específico. Eu amo muito os ensaios femininos, principalmente os comerciais. Eu adoro fazer ensaio comercial feminino. Porque é quando realmente as mulheres decidem usar a imagem dela como vitrine. E eu estar registrando este momento em específico, para mim, é um privilégio muito grande. Mas os ensaios criativos mesmo roubam meu coração. Eu sou apaixonado por todos. Principalmente quando a modelo se entrega, deixa você fazer e Sim, acontecer, sim. né? E também quando elas estão vergonhosas, acanhadas e não sabem fazer pose, e eu transformo em uma obra criativa que elas digam, eu nunca me imaginei estar nessa foto, estar nesse lugar. E a gente pegar uma pessoa do zero sem que acha que não tem capacidade e transformar em uma pessoa capacitada a fazer uma fotografia, no meu olhar, é muito interessante também. E já que estamos falando do seu olhar, teve algum ensaio de fotografia que foi muito desafiador? Sim, a minha avó ainda não tinha tido o primeiro contato com a minha fotografia. E aí Eita, eu fui pro Pernambuco, a única vez que eu levei minha câmera pra lá, eu decidi fazer um ensaio criativo e logo mesmo um criativo para ela, para ter esse momento com ela. E ela conhecia um pouquinho do meu trabalho, porque me criou a vida inteira, mas não sabia como era a minha profissão. Eu falava fazer ensaio, ela, e você vai ensaiar quem? Eu falava ela em tirar foto e ela, mas tu ganha dinheiro tirando foto. E eu tentei mostrar para ela um pouquinho mais do meu trabalho. E foi muito desafiador, porque a minha avó ela é muito bruta. Então eu queria fazer um ensaio fofinho dela. Então eu tive que maquiar ela, sem a ajuda da minha mãe, que é eita. maquiadora. Coloquei uma coroa nela, de plástico, para poder ela parecer uma rainha no aspecto criativo da foto. Um casaco de pelo que virou lençol. Tava muito quente lá no Pernambuco, é muito quente. E foi muito desafiador, porque ela é muito estressada, mas foi o que mais me deixou, assim, feliz e emocionado, porque eu consegui tirar um ensaio incrível dela e ela conhecia um pouquinho do meu trabalho, que até então ela não me dava tanta credibilidade, dizer assim, nossa, teu trabalho é realmente incrível, e ela ama as fotos, ela ficou apaixonada, e hoje qualquer coisa que eu quiser fazer com ela, ela disse que até um ensaio nu ela faz. Eita, agora ficou pra frente. Foi, Antes ficou era pra bruta, frente, agora foi. dá Ela uma agora volta se pra frente. desconstruiu, a fotografia transforma. E de onde é que vem tanta inspiração? Porque cada cliente, cada ensaio é diferente, Sim. né? Acho que cada cliente tem um perfil. E de onde é que Todos. vem essa inspiração? Eu me inspiro muito nas obras coloridas. Aí um ensaio que as pessoas fazem com tecidos, um quadro em formas geométricas, um ensaio colorido com as tonalidades quentes ou frias. Me inspiro muito nos clipes de divas pop, que inclusive meu amigo Alan, ele disse, amigo, tu não é do mundo pop, porque eu era do Pajeú, então eu não gostava de nada do mundo pop. Ele disse, ó, as divas pop que eu conheço tem esses clipes perfeitos pra tu tirar um pouquinho. Tenho certeza que tu vai tirar alguma coisa. Eu vi um clipe da Katy Perry e com ela Hum. deitada num mar de rosas. E aí eu fiz uma foto igualzinha. Ficou muito, muito lindo o ensaio criativo. Então eu tiro também dos clipes, sempre tô assistindo, sempre tô acompanhando as tendências. Amo muito essa parte de colorimetria, então pra mim eu gosto muito de estudar as cores que combinam uma com a outra. Então, às vezes eu já mando uma cliente com uma roupa e já na minha cabeça já vem um fundo para me compor as cores. Então, tudo isso, até mesmo um simples gesto na rua de dois carros um perto do outro de cores diferentes me fazem tirar um pouquinho e acrescentar em alguma foto, em alguma obra criativa. E tudo isso eu vou me inspirando, mas eu tiro muita inspiração também da artista Frida Kahlo, que tem cores quentes e vibrantes e eu Sim. amo. Tudo que ela fez pra mim é perfeito e a imagem dela em específico como mulher e o que ela gostava de usar e de vestir me inspira muito também. Eu tenho vários quadros em casa.
E como é que você escolhe a tecnologia do seu mundo fotográfico? Você costuma acompanhar o mundo da tecnologia? Como é que é a sua relação com isso? Minha relação com a tecnologia hoje em dia é de realmente correr atrás, porque cada dia que passa as coisas Tem muita atualização no mundo muita, fotográfico? muita mesmo. Os aplicativos de edição, Photoshop, tá sempre inovando. E se você não conseguir acompanhar e comprar cursos de pessoas que estejam à frente ali, realmente do programa da Adobe, que é do Photoshop, você não consegue acompanhar. Então você tem sempre ter que ficar estudando e martelando e vendo tudo que vai acompanhando as tendências e os pincéis também são muito diferentes. A edição em si é a parte mais difícil que dos fotógrafos. Se você perguntar a qualquer um deles qual é a parte mais difícil dentro da profissão e a mais cansativa, sem dúvidas, é a edição. Uhum. Então, o mundo da tecnologia hoje em dia é um mundo muito complicado, porque você tem que sempre ficar correndo atrás para poder acompanhar. E se você não acompanhar, você fica para trás. Hoje em dia não tem dessa de ser fotógrafo apenas por obras tranquilas, paisagem, não adianta, porque não é uma fotografia que vende e faz você ter valor aquisitivo e um portfólio bacana. Hoje em dia o que vende é realmente a tecnologia, é tanto que estamos aí tremendo na base por causa das coisas artificiais que estão vindo aí, da inteligência artificial, e a gente tá correndo atrás mesmo para poder não ficar para trás, porque tá cada dia mais difícil. Eu imagino. E agora, em relação à sua conexão com o público, né, suas experiências, como é que você, por exemplo, eu suponho que nem todo mundo que tira foto com você conhece. Não. E como é que você cria essa conexão com as pessoas que vão fazer a fotografia com você? Então, nem todo mundo que eu fotografo me conhece. Você se considera tímido? Antigamente, sim. Quando eu comecei com 14 anos, eu tive muita dificuldade em passar credibilidade para os meus clientes, até porque eu não tinha amigos, não conhecia ninguém. Entrei realmente nesse mundo sem nenhum apoio, de amigos e de família, porque aqui eu era sozinho com a minha mãe, mas aí eu tive que me virar e poder quebrar isso de mim, até porque eu tinha muita insegurança com a minha aparência, então foi uma coisa que foi muito relevante para mim quebrar esses paradigmas para que eu pudesse me sentir confortável em atender os meus clientes como realmente eles mereciam, mas foi um pouquinho mesmo complicado essa parte de conseguir falar abertamente com o público, de criar conexões com os meus clientes, e eu fui cada dia mais tentando deixar esse espaço mais amplo e deixar que os meus clientes se sentissem confortáveis para entrar na minha vida de modéstia à parte. É uma coisa que você abre de mão, porque você deixa de mão da sua intimidade, você deixa de mão da sua descrição, mas que você conseguindo atender os seus clientes e que eles se sintam confortáveis para tratar você como realmente um amigo, se sentir confortável para deixar a sua criança tirando foto comigo, para você registrar um casamento, que é um momento a dois muito único. Então, tudo isso eu tive que estudar. E estudei também a psicologia da fotografia em alguns cursos para poder atender os meus clientes com que eu tivesse uma profundidade de intimidade com eles maior, mas eu não costumo aplicar porque aqui ainda assim fica muito invasivo para os meus clientes, mas que se pegasse daria super certo a intimidade, mas eu acredito que o que me fez mesmo desconstruir essa vergonha todo dia que eu sentia foi a minha aparência mesmo de fato, e eu comecei a ter mais intimidade com eles, mostrando a minha vida e a minha rotina e os bastidores no Instagram. Aí hoje em dia eu não conheço às vezes os meus clientes, mas eles já me conhecem, como quando vêm os meus trabalhos e me acompanham nos stories, e aí eles já vêm como os meus amigos. E aí eu já acolho e já consigo mais ou menos captar o que eles querem. Então, já que você falou em psicologia da fotografia, como seria, assim, resumidamente, essa psicologia? A psicologia da fotografia é basicamente você analisar todos os passos do seu cliente no seu primeiro contato. Por exemplo, vai ter dias que eu não vou conseguir passar um feedback para ele do que eles realmente querem, fazer perguntas e entender o que realmente eles querem. Então, por exemplo, se eu vou para um ensaio externo e eu vou querer conhecer o meu cliente, então eu entro dentro do carro,
vou com ele até a locação. Então eu percebo se eles conversam entre si, se eles brigam entre si. Eu percebo se eles são católicos ou são evangélicos, porque no vidro do carro tem um tercinho, então você sabe, você consegue capturar a religião do seu cliente, você consegue capturar se ele tem uma relação boa, respondendo muito rápido ou devagar no teclado do seu celular. Então a psicologia é você analisar o cliente sem ter que fazer nenhuma pergunta a ele. Uma roupa que ele veste, como ele se veste, como ele olha, se ele puxa muito a camisa para saber se tem segurança, se ela passa a mão nos brincos para saber se realmente é vaidosa ou não, se está com brincos ou não. Então a psicologia é você conhecer o seu cliente sem precisar fazer nenhuma pergunta, só olhando para ele. Eita, é um quase protocolo, né? É por isso que não dá certo aqui, amigo, porque não dá para aplicar muito, porque os clientes não dão tanta abertura. Aí essa psicologia a gente tem que fazer entre si para poder capturar alguma coisa deles. Acho que são mais fechados, né? É. Agora vamos dar uma pausa, nós vamos falar um pouco da nossa parceira Qualivida. Na Qualivida você pode fazer os seus exames, você pode fazer a sua consulta com os profissionais renomados aqui do Brejo Paraibano e lá na Qualivida você tem um atendimento especializado e ainda mais um precinho que cabe no seu bolso. Se eu estou falando de qualidade de vida, eu estou falando da Qualivida. Passa lá, faz os seus exames, faz a sua cotação e paga parcelado. Simples assim. Qualivida, qualidade de vida. E agora vamos voltar para o nosso episódio. William, continuando aqui sobre as conexões, né? E aí, quando você começou a estabelecer essas conexões com os seus clientes, teve alguma resistência da sua parte? Sei lá, de repente você tentou forçar a ser mais aberto, mais dinâmico, mas por dentro você retraído, com medo de avançar ou de levar um para trás de algum cliente? Assim, a gente sempre fica com o pé atrás, mas eu acredito que o desenvolver do final do ensaio é o que realmente a gente atribui com mais segurança. Por exemplo, a gente sempre deixa o cliente bem à vontade para ele fazer o que ele quiser no começo, fazer as poses mais calmas possíveis, e aí depois, quando a gente vai conhecendo o lado do rosto que ele gosta mais, a parte do corpo que ele menos gosta ou mais gosta, o que ele sente mais seguro ou menos seguro, já é mais no finalzinho do ensaio, que é quando a gente consegue mais fotos, mais poses, mais cliques, e aí tudo isso vai acrescentando no ensaio, aí eu já consigo identificar, e aí eu vejo que realmente dá para falar, dá para conversar, mas o contato com os meus clientes hoje em dia são bem uniformes entre eles, assim, eu sempre trato todos por igual, tanto que fica até um pouquinho cansativo para mim ter que repetir as mesmas coisas em todos os ensaios, porque já fica padronizado, mas o que sempre dá para mim somar, a gente soma, e eu amo quando os meus clientes viram os meus amigos, porque aí eu sinto que eu realmente fiz um bom trabalho e que a conexão que eu realmente esperava que desse, deu certo. E aí quando os meus clientes voltam para mim novamente, ou quando se tornam os meus amigos, é que eu realmente sei que vale a pena. Então, geralmente, as primeiras fotos do cliente é meio travado. Ficam nervosos. Isso, ficam nervosos. Já do meio pro final. Isso mesmo. Mas eu acredito que todo mundo é assim. Eu, por exemplo, cheguei aqui acanhadinho, mas eles... No final, tu se cuida aí, pra tu não ficar falando alto do começo até o final. Eu disse, calma, tem paciência e vai dar certo. Eu já sei como é que funciona. Já está dando certo. E a gente falou de momentos de desafios, né? Mas agora chegou o momento de falar de um momento especial. Que talvez você guardou na sua mente, que você sempre lembra com muito carinho. Teria algum momento assim? Eu acho que um momento especial, ele nem sempre é feliz. Né? Ele pode ser um momento especial que lhe ensine e lhe dê uma lição de vida muito grande. Por exemplo, eu fiz um ensaio de uma cliente minha e a fotografia ela reflete na minha vida 100%, na minha vida pessoal. Então, eu tiro muito os que os meus clientes passam para mim e eu cresço muito e adquiro muita maturidade com as histórias, seja boas ou ruins, sofridas ou não, dos meus clientes. E uma cliente minha, ela não esperava o falecimento da mãe dela, e aí ela fez um ensaio comigo, e a mãe dela queria muito participar desse ensaio. E ela disse, não mãe, você não tá com a roupa certa, você não tá com o cabelo bacana, você não fez maquiagem, não tá arrumado, não tá legal, depois a gente marca um ensaio da gente e a gente faz nós duas, aí eu pago tua maquiagem com a mãe de Willy, tu faz e vai dar tudo certo. E aí, a gente tem um prazo de edição para entregar as fotos da minha cliente, e assim que eu entreguei as fotos dela, aconteceu uma fatalidade, foi bem recente agora, e a mãe dela veio a falecer. E ela disse,
É, me arrependo todinho. Ela disse assim, ai amiga, eu queria muito ter tido a oportunidade de fazer o ensaio naquele dia, mesmo minha mãe desarrumada, sem maquiagem, porque hoje em dia era a única coisa que eu queria, era ela de pijama dentro de casa. E isso me toca muito e me traz como muita lição de vida e ensinamento. Nem sempre a gente posta no Instagram, mas adquire o conhecimento para si próprio como conhecimento pessoal e memória afetiva também. E eu fico pensando, é realmente tudo aquilo que eu falo, não é da boca para fora. Registre os momentos sempre que possível, seja da forma que você esteja ou não, porque ela queria hoje ter a oportunidade de estar fotografando e de fazer um ensaio com a mãe dela, como a mãe dela tivesse no momento, e infelizmente ela não está tendo essa oportunidade. E isso me traz muitos ensinamentos para continuar reforçando para os meus clientes que eles devem registrar, independente das circunstâncias boas ou não. Emocionante, né? É. E sobre lugares ou ensaios inusitados? Já teve algum? Já fiz em muitos lugares, Qual foi o inclusive. mais inusitado? Eu acho que o mais inusitado foram os sensuais, porque eu fiz um ensaio sensual na Praça de Bananeiras, há uns 3 anos atrás. Foi uma polêmica, viralizei muito, adorei aquele ensaio. Eu fui com a minha amiga, muito corajosa, mas ela já era modelo profissional, então ela não tinha muita vergonha, Mari. E aí eu disse, amiga, tu topa fazer um ensaio de body lá na praça? Só que a gente não se ligou que nesse dia era a inauguração do termômetro da Praça de Bananeiras. Estava muito cheio Eita! de gente. Tava prefeito, tava pais, autoridades. E aí chega eu e minha amiga, eu com a câmera bem de boa para tirar as fotos. E ela bem desinibida, bem enrolada de body para fazer essas fotos. Não era um body que dissesse assim, ai, tá muito vulgar, até porque tinha uma meia calça, tinha uma jaqueta por cima, era um ensaio mesmo criativo. Mas aí eu peguei a pauta, né? Eu sempre gostei de colocar o marketing em primeiro lugar no meu trabalho para poder adquirir virais. E aí coloquei, fiz um ensaio sensual em praça pública. E aí e o povo comentando, isso é uma depravação, isso é coisa feia, Eita! isso é a coisa mais feia do mundo. Então foi um lugar muito inusitado. E também fiz um ensaio, tipo assim, no meio do mato de uma amiga que disse, ó, tô nem aí, eu quero tirar foto aqui, quero sem roupa, faz aí, vai clicando que eu vou fazendo as poses. E aí ela queria o ensaio mesmo pessoal pra ela guardar, porque ela disse, ó, daqui, William, há 20 anos, se a gente tiver vivo, nós vamos ver essas fotos. Ela, como eu tava durinha, bonita, arrumadinha, e tu não queria nem tirar essas fotos. E aí eu fiz o ensaio dela, me apaixonei, adoro fazer ensaios sensuais, acho que eleva muito a autoestima, e acho que vale super a pena, porque a mensagem que ela queria pra ela realmente é uma mensagem muito brilhante, que é de se ver daqui a tantos anos com um corpo que ela não vai ter mais. Então, os ensaios, os lugares mais inusitados para mim foram esses dois, no meio do mato, a céu aberto, e na praça, no sensual. Foi muito marcante. Durante esse tempo todo, eu acho que já deve ter tido muitos ensaios esquisitos, Muitos. bons, ruins, enfim. Mas tem Uhum. algum que você tem vontade de fazer, mas nunca fez? Assim, hoje em dia eu sou muito realizado com todas as ideias que eu já adquiri, já fiz, mas eu tenho muita vontade ainda de fazer um ensaio com várias mulheres da terceira idade, elas da forma que elas quiserem, com as roupas que elas quiserem, uma mais roqueira, outra mais com roupa de campo. Então eu tenho muita vontade de unir essas mulheres e Uhum. mostrar a essência de cada uma, quem sabe um sensual ali no meio. Mas eu acho que esse é um ensaio que eu ainda queria muito fazer, mas que é muito difícil de achar essas mulheres disponíveis para esse ensaio, que não vai custar nada, mas que ainda assim, pelos padrões, pelos paradigmas, até mesmo pela a falta de apoio dos filhos, a gente ainda não conseguiu encontrar essas mulheres para fazer esse projeto. Mas vem Fica, aí, fica aí a dica no ar, né? Vai que aconteça. eu quero muito. E como é que você lida com críticas e os feedbacks, né, do seu trabalho? Eu dou o meu melhor. Eu dou o meu melhor em tudo que eu vou fazer, seja nela numa divulgação, num ensaio, num projeto criativo ou não, num ensaio padrão tradicional ou não. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem a pessoa que Deus mandou para o mundo como mensagem para agradar não agradou a quase ninguém e foi morto por isso, Jesus Cristo. Então, eu acho que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo 100%, mas eu tô lutando para dar sempre o meu melhor para os meus clientes e para as pessoas que me conhecem, sendo clientes ou não. Eu amo ter essa conexão com as pessoas que ainda não me conhecem, para ter a oportunidade de me conhecer.
E eu acredito que as críticas não entram muito no meu coração, porque eu sei que eu dou o meu melhor para poder conseguir a metade do que eu já consegui hoje. Maravilha. Eu vi também lá naquela sua imagem do portfólio, você destacou que você é leonino. Então eu queria saber o que é que isso reflete diretamente no seu trabalho como fotógrafo. Amigo, ser leonino influencia em tudo. O quê? Eu acho que, e basicamente tudo. A parte criativa, a parte desinibida, que era uma coisa que eu não tinha de verdade. Eu aprendi a ser leonino e aflorei isso muito mais depois dos meus 18 anos. Porque nem foto no perfil do Instagram eu não tinha, era minha logomarca, porque eu tinha vergonha, muita vergonha de tirar foto. Então, quando eu me conheci e disse, eu quero ser isso, eu gosto disso, eu sou assim, eu vou me vestir desta forma, eu vou começar a aproveitar a minha vida como realmente um adolescente, porque eu só serei adolescente na vida uma vez. E daqui a pouco vai vir problemas, vai vir a vida adulta, vai vir a terceira idade. E então, ser leonino, eu realmente aprendi a ser leonino e era uma coisa que tinha dentro de mim. Então, era um leãozinho, virei um leão. Mas assim, amo dançar, amo exibir, amo mostrar meu trabalho, amo ser criativo, amo sorrir, amo ser parceiro dos meus amigos fiel. É tanto que todos os meus amigos estão comigo hoje em dia desde o começo. Eu tenho amizades que cativam e ficam comigo para a vida inteira. Então, tudo isso, ser leonino é eu inteiro. E aí, como você falou também agora dos amigos, do pessoal de Solânia, eu queria saber o que você mais gosta na sua vida atual em Solânia e como é que você se sente hoje como filho adotivo, né, de Solânia. Sim. Hoje em dia, para mim, é um privilégio muito grande, porque, como eu falei, eu não tinha nenhum amigo. Cheguei aqui realmente de paraquedas, por um acaso familiar. E eu disse, meu Deus, eu quero ir embora desta cidade. Quando minha irmãzinha completar 1 ano, que minha mãe não precisar mais da minha ajuda, eu vou voltar para Pernambuco. Eu não gosto daqui. Chorava todos os dias para ir embora. Não gostava mesmo, não tinha apoio de nenhum amigo, até começar a estudar. Mas eu era uma pessoa aberta, não gostava muito de conversar. Então, hoje em dia todo mundo me conhece, hoje em dia eu tenho muitos amigos. A fotografia me deu todos eles. Muitos deles já foram os meus clientes ou já passaram pelas minhas lentes. Até mesmo numa festa, dançando e curtindo e aproveitando. E a pessoa chega, oi, você é fotógrafo? Eu disse, sou, chega aqui, vem aqui, vamos dançar uma música juntos, vamos beber uma juntos. E aí se tornam meus amigos. Então a minha comunicação hoje em dia me ajuda em basicamente tudo, até mesmo nessa sobrevivência, porque eu acho que sem meus amigos eu não seria nada. Eles me apoiam, eles cuidam de mim, eles me tiram de momentos que eu esteja muito cansado ou triste e vice-versa. Eu tento fazer o possível e o impossível para que eles sempre estejam bem comigo também. Gosto muito de cultivar as minhas amizades. E hoje em dia eu sou amigo de muita gente e eu adoro, porque eu cheguei aqui sem ninguém e hoje em dia eu sou acolhido por Solânia de uma forma muito feliz. E eu não mudaria nada e não quero ir embora mais daqui. E você falou aí das suas lentes e tudo mais, né, da sua trajetória. Mas em algum momento teve algum fotógrafo ou algum artista que você se inspirou? Eu me inspirei muito na Frida, nas cores, como eu estudei muito sozinho e aqui na nossa região a gente não tem muito fotógrafo como inspiração, na nossa região. A gente tenta se tornar para ser, para os próximos que vierem, mas a gente não tem muitas referências cabeças e principalmente as imagens de fotografia que a gente tem dos nossos colegas profissionais, existe ainda assim muita rivalidade e eles querem tudo para si próprio. E eu nunca gostei dessa ideia para mim. Tanto que eu tenho muitos amigos fotógrafos, mas são todos de fora. Muitos mesmo, que trocam feedbacks comigo, que a gente troca experiência, que a gente se ajuda. Dei um erro aqui no Photoshop, uma atualização errada, eles vêm e me ajudam, eu ajudo eles. Então, assim, hoje em dia eu tenho muitos amigos da fotografia fora, mas imagens representativas aqui na nossa região a gente não tem. Eu tenho, assim, uns 2 amigos por aqui, Thay e Roberto, que são maravilhosos, são perfeitos, amo eles, mas acho que falta uma imagem fotográfica e tava faltando uma criativa e eu cheguei pra isso. Cadê? E eu vi que você é bem festeiro e ama dançar. Isso contribui um pouco aí no mundo da fotografia, ou talvez faz com que você rompa essa barreira da timidez?
As duas coisas. As duas coisas. Além de romper as barreiras da timidez e me fazer uma pessoa ainda mais sociável e comunicativa para os meus clientes, que é uma coisa que eu tive que quebrar muito mesmo na marra. Ou você quebra essa sua vergonha, essa sua incapacidade de se comunicar bem com o cliente, ou você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque para poder você chegar em lugares que você nunca acreditou e que você nunca imaginou, você precisa ser desinibido, você precisa conversar, você precisa se amostrar mesmo, às vezes até apelar para o engajamento viral, porque hoje em dia tudo é isso. Mas aí, dançar e estar em festas e curtir bastante, pra mim é Com muito Alan, bom. né? Com o Alan, com a Manu, com a galera. E aí, tem clientes que chegam pra mim e dizem, nossa, eu não tinha falado contigo antes porque eu pensei que tu era mais sério. Aí chega pra mim nas festas e diz, amigo, como tu tá se divertindo, não acredito. E aí vem, conversa e a gente brinca juntos. Inclusive, a cliente que eu mais ganhei dinheiro, que eu atribuí mais valor aquisitivo nos meus ensaios, me conheceu no Caminhos do Frio, aproveitando muito uma festa. Ela disse, eu amei o seu jeito, queria saber quem você era, descobri que você era fotógrafo, amei o seu trabalho, eu quero que você registre a minha empresa, isso, isso e isso. E foi o ensaio que eu mais ganhei, assim, dinheiro na vida inteira. Então, antigamente eu me moldava muito, eu dizia, não, eu não posso estar curtindo assim, porque eu sou imagem pública e não vai cair bem para as pessoas que vão me conhecer daqui para frente. Mas a partir deste ensaio em específico, eu disse, não, realmente, eu tenho que ser eu para que as pessoas gostem de mim, do meu trabalho, porque a minha fotografia e o meu registrar é realmente quem eu sou, reflete quem eu sou, então não dá para me moldar e não ser eu. Maravilha. E aí, com certeza, essa situação dessa empresária deve ter sido algo muito engraçado, né? Uhum. E já falando sobre situação engraçada e inesperada, já teve alguma em sessão de fotos? Muitas. Você morrer de rir? Muitos perrengues, muitos perrengues. Assim, pra gente é muito tranquilo, porque é como eu digo para os meus clientes, eu coloco tudo no Photoshop. Ai, amigo, meu bolo caiu, eu coloco no Photoshop. Amigo, meus balões, não consegui comprar os balões dessa cor, dessa altura, dessa qualidade, né, neste diâmetro, eu coloco na edição. Amigo, não deu tempo de fazer uma maquiagem que preste, não tem problema, eu vou ajeitar na edição. E aí, a gente passa por muitos perrengues. Tem perrengues que não dá pra consertar, por exemplo, um vestido de noiva que na hora do casamento deu muito errado, aí você dizer assim, ó, mas ainda assim dá pra gente ajeitar na edição. E aí esses perrengues, a cliente fica muito desesperada por achar que tá dificultando o nosso trabalho, mas como a gente estuda e a gente vai em busca de conhecimento é justamente para suprir as necessidades deles quando alguma coisa der errado. Já teve crise de riso? Demais, eu já tive muitos, Uma, que eu muitos, preciso muitos. saber de uma só. Amigo, meu marido não veio, pegou uma dor de barriga, chegou Eita, chegou aqui perto do estúdio e tô se sujou nervoso. inteira. Eu, amigo, não tô acreditando em começar a rir. E ela lembrar, e realmente ele não conseguiu estar presente no ensaio, mas assim, muito, muito, muito Mas será que engraçado. foi o nervosismo? Diz ela que é porque ele não gosta de tirar foto e ficou aí nervoso. Mas eu disse a ele que tudo é muito tranquilo, porque todos os homens que chegam lá no estúdio com muita vergonha, eu digo, ó, fique tranquilo que você vai ser tão necessário quanto a gestante, porque não é a gravidez única, os pais têm essa, né? Eu fiz o filho, fiz o menino, só quem vai tirar a foto é a mulher, ela que tá carregando, mas não, é um momento muito importante. Inclusive, já mudando assim um pouquinho da pauta, tem muitas mães que vão fazer os ensaios muitas vezes sozinhas, porque os maridos não querem participar dos ensaios. Então, esse fato engraçado também me trouxe aprendizado. E a gente, depois que ele melhorou, eu fiz questão de pagar, acho que foi um cabelo pra ela, pra que ela fosse com ele fazer as fotos e refazer. Eu não cobrei nada por isso, só pra ela ter esse momento em especial, que eu não ia deixar passar em branco, nunca jamais. Eita, maravilha. E sobre o futuro, né? Você tem planos para o futuro no mundo da fotografia? Muitos, muitos planos. Vamos para 3. Os 3 principais. Cadê o microfone? Eu passaria o dia inteiro aqui falando dos meus planos. Mas os principais me incluem muito mais no mundo da moda. Eu amo o mundo da moda. Eu aprendi a gostar muito. Eu quero trabalhar mais fora, colocar o meu nome para crescer mais do lado de fora, no mundo da moda em específico. É um sonho muito grande. Tenho um sonho também de participar de algum reality ou alguma coisa assim. Eu gosto
dessa, dessa imagem, dessa imersão, de tentar me conhecer em outros parâmetros, porque hoje em dia a minha vida é muito confortável aqui, eu não gosto. Às vezes eu até digo para as minhas amigas, ai amiga, hoje eu só queria sair daqui e tentar alguma coisa em alguma coisa nova, em algum lugar que eu fosse realmente sofrer para me crescer mais ainda, porque eu sei que para a gente crescer a gente tem que dar passos, milhões de passos para trás, para Sim. dar vários passos para frente, ou às vezes até mesmo um passo, mas eu tenho muita vontade de expandir o meu trabalho para cidades maiores. E qual seria a mensagem ou a recomendação que você daria para quem está começando no mundo da fotografia? É muito, muito, muito difícil. Os equipamentos estão cada dia mais caros, mas você tem que começar com o que você tem. Se você tiver um celular e você tirar o melhor do seu celular, você vai conseguir bons resultados. Tem muitos fotógrafos conhecidos e renomados trabalhando somente com um aparelho de celular. Você consegue credibilidade. A mensagem que eu dou é comece com o que você tem. Eu comecei com nada, com apenas a câmera e foi muito difícil apagar no começo, mas eu tentei fazer acontecer para ter ali como pagar em 24 vezes a minha primeira câmera. Tem uma eternidade para terminar. E comece realmente com o que você tem e acredite em si, no seu potencial. Quem é fotógrafo é artista. Quem é fotógrafo tem um poder criativo, tem um poder de criar, de mudar, de mover e de comover também. Então comece com o que você tem, que mais pra frente você vai ter a certeza que realmente fez a escolha certa. É isso aí. E no mundo da fotografia, né? Qual o legado que você gostaria de deixar? Eu nunca parei pra pensar nisso, porque quando a gente fala em legado, a gente já fala em um final, né? Nem Basicamente. sempre. Nem sempre, Às né? vezes você pode deixar um toque seu, uma especialidade sua. Às vezes você pode descobrir um novo conceito, Sim. né? Então, você acha que você já tem algo em mente para futuro, que você planeja fazer algo muito inusitado que pode servir? Porque algumas perguntas atrás você falou que não tem grandes inspirações aqui pelo Brejo, mas Uhum. que, quem sabe, você seja para alguns no futuro, Uhum. né? E aí vem essa questão, o que você espera deixar, tem que, mesmo que seja um caminho aberto para fotógrafos que também queiram usar a criatividade, né? Queiram também explorar outras nuances, outros ângulos do mundo da fotografia. O que você acha que você poderia deixar para essas pessoas pronto, que talvez não deixaram para você? Eu acho que o acolhimento pela idade. Eu sofri muito com a minha idade, começar tão novinho assim, as pessoas olharem de uma forma diferente, não lhe dar credibilidade. Você tendo potencial, vontade de trabalhar, mas as pessoas não acreditarem em você é algo muito difícil. Então, é uma mensagem muito importante. É se você é novo e você está decidido e você quer isso para sua vida, você tem 14, 15 anos, não importa, corra atrás, que vale a pena. Mais pra frente, quando você crescer, você vai dizer, eu fiz a escolha certa, eu fui cabeça desde novinho e eu consegui estar aqui. Hoje, com 20, 18 anos, eu tenho minha vida estável por conta que eu decidi abrir mão de uma farra, abrir mão de algo muito importante na minha adolescência, uma brincadeira e consegui, fui atrás, fui trabalhar para poder estar nesse lugar hoje. Renúncia, principalmente. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem que as pessoas novas têm muita mais energia. Não estou generalizando, mas acreditem em pessoas novas, em pequenos comerciantes, pessoas que estão querendo começar, porque tem vontade de trabalhar, tem vontade de fazer acontecer. Às vezes a gente vê pessoas tão grandes, mas com um tratamento tão ruim com os clientes, tratando os clientes mal, fazendo pouco caso deles, não valorizando o que lhe traz o seu sustento. E quem é novo tem vontade de fazer acontecer, tem energia e vale a pena investir. E aí é com este legado que você falou, né? De certo modo, a idade realmente para algumas pessoas significa alguma coisa. Eu acho que essa resistência da idade em várias profissões, não só como fotógrafo, existe, prevalece. E pessoas como você, como eu, que comecei também muito jovem no mundo da informática, né? Então a gente acaba derrubando essas barreiras e mostrando que Sim, nós temos conhecimento, temos vontade. que aquilo que a gente aprende 14, 15 a 16 anos não são as vozes da nossa cabeça que ensinou, é porque a gente foi atrás, a gente experimentou, procurou e tudo mais. E de tanto experimentar e procurar, eu soube que você também é influencer digital. Sim.
como é que começou essa ideia de influenciador? Quando foi que começou? Então, começa pelas cobranças das pessoas que me conhecem, dizer assim, eu também passei pelo processo de emagrecimento, emagreci 20 quilos, e aí eu gostava muito de mostrar fazendo a minha dieta, as minhas rotinas muito grandes de treino, de 4 horas de treino seguidos, e aí as pessoas diziam assim, William, mostra mais da tua vida, vem aqui na minha loja, fazer um comercial pra ver se tu gosta. E aí, numa caminhada, caminhando com a minha amiga, eu disse, amiga, eu acho que eu vou abrir um divulga, vou começar a divulgar. E aí, eu comecei e adorei, porque já era uma coisa que me cativava, era essa parte de meio de influenciador digital, mas que agora em específico eu quero começar a investir mais, porque ajuda muito mais na minha comunicação, abre mais portas e possibilidades para minha fotografia também. Então, unir uma coisa ao útil, ao agradável, facilita muito. Eu acho que ser digital influencer pode abrir muitas portas para o que eu quero seguir como fotógrafo. Então, uma coisa une a outra. Então, com certeza, no seu perfil vão ver bastidores. Muitos bastidores. A gente já mostra, né? Eu já gosto de mostrar as gambiarras, os bastidores, mas agora mais que nunca. Ah, William. E aí, agora a gente chega ao nosso final do episódio. Eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite, né? Esperamos que este episódio não só alegre as pessoas, porque teve muito assunto bacana, Sim. mas que estimule aqueles que porventura estejam, né, querendo entrar no mundo da fotografia e ficam achando que vão ter que passar anos e anos para poder entrar. Não. Como ele falou, comece com o que tem, comecem para ontem. Né? Quanto mais tempo começarem a desenvolver técnicas, a olhar, estudar e até, claro, né, seguir o William aí para ver como é que ele trabalha, qual é o foco dele, como é que, enfim, pegar as dicas dele, que são muitas, então nunca é cedo demais. Né? Quanto mais você se especializar, será um grande fotógrafo por aí, pelo Brasil, pelo mundo, em qualquer lugar. Sim. Então, William, muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Eu espero que a gente comece esse ano de 2025, né? Já que este é o primeiro episódio de 2025. Um privilégio, viu, gente? Com todo o gás. E que seja um ano incrível para você, para nós. Com muito trabalho, muita fotografia, muitos Instacasts. E só sucesso, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, por abrir essa porta e esse espaço para que as pessoas comecem a acreditar e a conhecer mais o potencial fotográfico. E você pode ser o que você quiser, independente do seu setor. E é isso. Agora vamos para a câmera geral, essa cinza aqui. Este é o episódio 106, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!